Bem-vindos a mais uma edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido pela Escola Superior de Educação. Eu sou a Cristiana Oliveira e na próxima meia hora vamos descobrir a arte da massa-mãe e perceber as suas vantagens num estilo de vida ativo e saudável. Fique connosco! Fazer pão como faziam as nossas avós é hoje um sinal de modernidade e a escolha de quem o consome faz parte de um estilo de vida saudável. Numa sociedade onde a velocidade impera, fomos descobrir a ciência da massa-mãe, a fermentação lenta, natural e os seus benefícios individuais e coletivos. O cuidado e o afeto neste processo vão para lá do tempo. É um saber fazer resgatado da nossa ancestralidade, mas que sempre esteve presente. A fermentação lenta tem tanto de arte como de ciência e cada detalhe de tempo e energia contam para o resultado final. Fomos à procura de alguns fazedores de pão de agora e apresentamos 3 histórias interligadas pela arte da massa-mãe. Para mim, o pão ele representa uma mudança na qualidade de vida de quem faz e também de quem recebe esse produto, porque enquanto a gente está cada vez mais focado nesse mundo tão industrializado, tão rápido, de tanta velocidade em tudo, né? Nas notícias, nos consumos, nas relações de consumo, o pão de fermentação longa com massa-mãe, ele vem para tentar reverter essa lógica. Eu trabalhei durante 10 anos num negócio familiar, não é? De uma padaria convencional, padaria, de pão branco. Nós, em 2 horas, conseguíamos ter pão, a fazer pão e conseguíamos ter pão à venda. Pôr pão à venda em 2 horas, uma fermentação de 2 horas. E nós aqui são 48 horas. Quando nos chega um cliente, prova o nosso pão e diz: "Epá, este pão faz-me lembrar o pão que eu comia antigamente." Essas pequenas palavras que parecem insignificantes para nós têm muito significado. Eu de repente percebi que essa realidade estava a desaparecer e senti a urgência de aguardar, de alguma maneira, de tentar encontrar todas as pessoas que ainda fizessem pão de uma forma tradicional e registar e tirar receitas e saber como se faz. O interesse pelo pão vem porque eu fazia pão com a minha avó. Esta é a verdade e é uma coisa muito marcante porque os meus pais tinham esta coisa de à sexta-feira irmos para o campo, para a aldeia e depois só regressávamos no domingo à noite. Portanto, a minha infância é a infância das vindimas, do semear as batatas, do semear as couves, dos cebolos. Portanto, era uma infância da aldeia. E a minha avó, a mãe do meu pai, sobretudo, fazia uma broa muito boa, porque os grãos eram semeados por ela, eram colhidos por ela, eram mantidos por ela levava-os ao moleiro, depois peneirava, portanto era todo um processo que ela acompanhava e depois fazia o pão em forno de lenha, portanto era uma coisa assim muito especial. E eu lembro-me perfeitamente de acompanhar este processo com ela, em várias fases, por exemplo, o descamisar o milho ou o malhar o trigo na eira, eram coisas em que as crianças também participavam e, portanto, foram experiências muito marcantes. E depois também havia a questão da massa-mãe, portanto, a minha avó tinha a massa-mãe, mas era um crescente. Mas aquilo sempre ficou em mim marcado como uma memória de mistério. Sobretudo depois dela morrer, de não haver receitas, de eu não saber como é que aquilo se fazia, eu lembrava-me daquela massa, que ela, quando era a altura da massa, dizia: "Vão buscar a massa, não sei o quê, à loja, que está ali numa tacinha", e nós íamos buscar a massa, só que depois imagina, perder aquele fio da meada e ficar sempre com aquela ideia: o que é que era aquela massa, porque é que aquela massa fazia crescer o pão. E depois um dia fui a Matosinhos, fui lá a um café chamado Chelo e comi o pão com abacate
pronto, e fiquei assim completamente rendida àquele sabor. Aquilo tinha assim um pó vermelho por cima, só perguntava, é deste pó vermelho? Que isto sabe assim. Eles, não, é do pão, que é de massa-mãe. E nesse dia eu vim para Coimbra e disse, vou fazer um pão de massa-mãe. Tinha os livros e achava que aquilo era uma coisa rápida, que se fazia um pão como quem faz um bolo. E eu demorei, sei lá, pelo menos um mês a fazer uma coisa assim a que eu pudesse chamar pão. E depois houve a coincidência de vir o Covid, então eu já tinha comprado farinhas, tinha 24 kg de farinhas na sala, tinha os livros, tinha a farinha, portanto foi uma circunstância perfeita, tão perfeita, que pronto, quase larguei a arquitetura. Eu sou de uma aldeia aqui perto, estudei em Coimbra e a minha formação académica é em letras. Depois mudei de área para uma padaria normal, convencional. Entretanto fomos para Londres e eu já tinha um bichinho da massa-mãe. Tivemos a Londres 10 anos, eu estive a trabalhar numa padaria mais ou menos famosa neste tipo de arte e pronto, e aprofundei todo esse conhecimento sobre a padaria artesanal. Na verdade, eu sempre tive alguma ligação à padaria, porque eu estudei cá, eu sou de cá de Coimbra, estudei em Coimbra e enquanto estive a fazer a minha licenciatura em enfermagem, era trabalhadora estudante e trabalhei numa padaria onde conheci o Paulo. Nós já somos um casal há quase 15 anos. Depois, quando acabei o meu curso, candidatei-me à Ordem dos Enfermeiros do Reino Unido e fui para lá trabalhar em outubro de 2014. Foi também onde eu tive conhecimento deste tipo de pão, ou seja, já sou consumidora de pão de massa-mãe há praticamente 10 anos. Só que a minha área era completamente diferente. Eu trabalhava como enfermeira, nos últimos 6, 7 anos trabalhava em cuidados intensivos. Ou seja, foi para mim voltar para Portugal, abraçar este projeto, foi uma completa mudança de carreira e de visão. Quisemos vir para Portugal porque tivemos uma menina e pronto, para ficar mais perto da nossa família e pronto, pensámos que fosse uma boa ideia abrir uma padaria artesanal aqui em Coimbra. Eu venho do Brasil, do Nordeste, de Salvador, e lá eu fazia a gestão de comunicação de um grande hospital, de uma rede de hospitais, na verdade. E quando cheguei aqui, vim para fazer especialização na área de marketing, fiz especialização na FEUC. Eu comecei a fazer pão porque estava sozinha aqui nos primeiros meses. Eu fazia pão muito mais para me acalmar, para me relacionar com as pessoas da cidade. Eu gostava de presentear os colegas com pães. E eu acho que, sem perceber, eu estava mesmo era resgatar uma questão ancestral. Eu sou neta de um panificador. E a minha infância toda foi dentro da padaria do meu avô. Então, as melhores lembranças, as lembranças mais doces, digamos assim, da minha vida, são dessa minha infância na padaria do meu avô. Era comer o pão quentinho, era passar manteiga na hora que saía. E era uma coisa que me remetia muito a isso, a felicidade. E quando eu cheguei aqui, pelas próprias diferenças culturais e até mesmo da língua, porque embora falemos o português, a língua portuguesa, mas há diferenças, eu acabei por não trabalhar especificamente na minha área, né? Logo quando cheguei. E comecei a fazer pão, fazia pão em casa, postava no Instagram, criei uma página específica para falar do pão e as pessoas começaram naturalmente a me indagar. Você vende? Quanto custa o pão? E eu sempre respondia que não,
quem me pedia para comprar pão, eu dava. E as pessoas começaram a, não, mas eu quero toda semana, não é justo, eu quero que você me venda. E eu comecei a pensar se fazia algum sentido aquilo. Foi quando veio a pandemia, eu comecei a intensificar mais minha produção em casa. E isso tomou uma proporção um pouco maior do que eu esperava. E quando acabou a pandemia, logo na reabertura, no início, eu procurei o curso de padaria das Caldas da Rainha. Isso foi realmente um divisor de águas para mim. Porque além de aprender técnicas mais profissionais, eu também entendi muito mais e me apropriei muito mais dessa forte cultura, dessa tradição ligada ao pão aqui em Portugal. De repente, meu quarto de hóspedes já estava cheio de farinha, a minha cozinha já tinha, antes era uma amassadeira de 5 quilos, depois virou uma amassadeira de 15 quilos. Primeiro era um forninho em cima da bancada, depois virou um forno imenso no meio da cozinha. E um entra e sai terrível na minha casa, né? Então foi quando eu vi que, primeiro, eu não estava fazendo dentro das condições adequadas, né? Eu já tinha uma carteira de clientes interessante e foi quando a gente tomou a decisão de procurar um espaço. E daí surgiu o espaço que hoje a gente chama da Padaria Farinha e Afeto. Todas aquelas coisas que ensinam nas escolas de marketing sobre o storytelling, não é? Levaram a que muito pão e muitas coisas no nosso cotidiano sejam vendidas com storytelling que não é verdadeiro. No caso do pão, nós temos o pão da avó, o pão de saloio, o pão quente, o pão em forno de lenha, sei lá, uma série de... o pão saudável, o pão rústico, uma série de nomes que vendem um pão, mas que depois, se nós formos ver a história daquele pão, em nada corresponde àquela história. Então a ideia era precisamente que o pão fosse verdadeiro e, sobretudo, que a história que conta sobre o pão seja verdadeira. O que tem a ver com esta coisa do brutalismo, o movimento brutalista da arquitetura, é esta ideia da verdade levada ao extremo. Normalmente a arquitetura brutalista é aquela que não só mostra o material, como mostra o material da estrutura. Então é um bocado por aí, é uma crítica ao pão contemporâneo e à forma como ele se vende. Até mesmo a massa-mãe é um marketing muitas vezes falso, não é? Nos supermercados nós temos pão de massa-mãe, mas não é com o processo da massa-mãe, é um pão que tem lá a massa-mãe, que até pode ser um pó com sabor a massa-mãe. Pronto, portanto, no fundo é uma crítica à forma como o pão é vendido, que é também uma vontade de fazer um pão que diga a verdade. Enquanto a gente tem hoje, no processo industrializado, pães que são feitos num espaço de 3 horas, 4 horas, 5 horas, às vezes menos, pães que são pré-fermentados e ultracongelados para irem para as padarias, para as indústrias e serem aquecidos e terminar de cozer na hora. E que você chega muitas vezes num supermercado, numa grande superfície, você tem pão quentinho de hora em hora, mas qual é o custo disso? Quando a gente vai para um pão de fermentação longa com massa-mãe, estamos a falar de um pão que foi feito com o tempo que deve ter. Para que você tenha na mesa o pão na terça-feira de fermentação longa, eu estou a trabalhar aqui desde o domingo. No domingo, ao fim da tarde, eu venho para cá, alimento essa massa-mãe para que ela esteja em condições de ser utilizada na segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, muito cedo, eu estou aqui a amassar todos os pães. Esses pães descansam no decorrer da manhã inteira, eles são tendidos à tarde, eles vão para o frio e são cozidos na manhã do dia seguinte. Então é um pão que teve o descanso certo e adequado para que essas farinhas, essas enzimas e tudo que esteja ali dentro esteja perfeito para ser processado pelo organismo no dia seguinte. Pode ver que ela está sempre ativa, ela borbulha. No dia a dia eu gosto dela mais clarinha, porque eu uso para diferentes tipos de pão, né? Mas no final de semana eu reforço, alimento ela com centeio ou com farinha de trigo integral, que é o que dá mais resistência para ela.
esse pão ele não vai ter o fermento industrial, então ele só vai ter fermento natural, água, farinha e sal. E o fermento natural, por sua vez, é feito somente de farinha e água. Isso também traz segurança para quem consome, porque você vai saber exatamente o que você está a consumir. E hoje é muito comum a gente chegar no supermercado e comprar algum pão mais industrializado e tem lá N25, amarelo, não sei o que lá, e aquilo é o quê? Você tem no seu armário? Eu não tenho na minha cozinha. Eu busquei hoje de manhã e ela aqui já está aqui viva da Silva. Qual é a proporção? 30% da farinha. Mas pronto, há quem utilize menos, ou utilize mais, mas é mais ou menos isso. Aparecem cá muita gente com problemas de intolerâncias, problemas de indigestão, porque parece que as pessoas têm dificuldade em digerir o pão comum. É melhor para a nossa flora intestinal, tem uma série de benefícios para toda a gente, não necessariamente só para quem tem diabetes, por exemplo, mas o índice glicémico deste tipo de pão, os chamados picos de glicémia, são muito mais lentos, e isso vem da fermentação lenta. É um pão muito mais saudável, é mais saboroso, é um pão que dura mais tempo, traz uma série de benefícios. O trigo vem de uma agricultura regenerativa, biológica, onde damos tempo às plantas crescerem num solo saudável, com uma planta saudável, depois com uma fermentação saudável e depois no final dá um pão saudável. Pão demora muito tempo a amassar, demora muito tempo a fermentar, são várias fases, é preciso dar-lhe forma, é preciso que tudo corra bem e, sobretudo, há muitos fatores que intervêm num pão, desde a temperatura, até à umidade, até ao tipo de farinha, à hidratação, e se não bater tudo certo, o pão não se faz. Tem aquela armadilha de cair na comodidade, mas nunca vai cair na mesmice, porque o pão em fermentação longa, e muitas vezes as pessoas usam o termo massa-mãe como fermento selvagem, fermentação selvagem, é justamente isso, a gente não tem o controle de tudo. Vai acontecer dias em que a massa-mãe está muito boa e vai ter um pão excelente, grande, com um bom salto de forno, aquele pão que é lindo e a gente admira. Mas vai ter um dia que o pão não vai correr muito bem, não vai estar tão bonito. Vai haver dias que se vai perder a fornada inteira, como eu já perdi, porque você não tem tanto controle. Então, para a gente é sempre uma emoção. Esta mudança de vida ainda estou a processar, de certa forma. Apesar de ser um ambiente completamente diferente e não ter aquele stress de salvar vidas ou de estar sob pressão, é um stress mais saudável, mas não deixa de ser estressante na mesma. Há outras preocupações, mas está a ser muito positiva. Acho que estamos a criar uma boa comunidade e estamos a alimentar a comunidade, sobretudo, mas ainda estou a digerir. Eu sinto-me feliz em estar, como a Rita disse, em estar a nutrir a comunidade, os nossos vizinhos, a criar uma comunidade à nossa volta. E a nível depois, de desvantagens, depois, são muitas horas dadas aqui ao manifesto. Temos...
Eu não penso muito em abrir uma padaria porque eu queria manter-me minimamente disponível para o Projeto Bruta. Portanto, eu tenho esta ideia de fazer um mapa do pão em Portugal, de levantar pães tradicionais e fazer uma espécie de etnografia do pão e das realidades. Fiz um programa de aceleração de ideias no Turismo Portugal, fiz aqui um também com a Câmara, com o IPN e com a CIM de Coimbra e finalmente a CIM deu-me algum apoio financeiro para fazer o site. Eu penso que num mês ou assim já estará. Portanto, não penso muito em abrir a padaria, porque eu acho que se abrir a padaria eu fico tipo com uma espada em cima da cabeça e não posso fazer mais nada. E assim, se eu por acaso tiver disponibilidade para fazer pão, cá estarei para fazer pão, mas pop-up. Numa situação sempre pop-up. Olha, esta semana tenho tempo, vamos lá fazer pão. Você chegar num país novo, numa cultura diferente da sua, onde não tem amizades, onde vai praticamente recomeçar uma vida e poder recomeçar fazendo algo que se ama, eu acho que faz toda a diferença, né? Através do pão, através deste ofício, foi que eu consegui angariar, eu acho que a maior parte das amizades que eu tenho. Foi através desse ofício que eu consegui me estabelecer como cidadã nessa cidade. E sabe, é muito engraçado, as pessoas falam assim, olha, a mulher do pão. É a Andréia do pão. Às vezes eu encontro com clientes no supermercado, em outros ambientes, e as crianças reconhecem, olha a Andréia do pão. Então, assim, eu passei a ter nome e sobrenome. É Andréia do pão. Um bocadinho remar contra a maré e fugir ao chamado capitalismo. Quer dizer, somos uma microempresa, não é? Tudo o que aqui está fomos construindo aos poucos e estamos a construir e estamos a tentar fazer algo diferenciado. Mas quando apoiamos um agricultor biológico, estamos também a ir contra os grandes campos de trigo que são fertilizados e utilizam glifosato, que estão apoiados numa cultura do petróleo. Quer dizer, eu acho que estamos do outro lado, quer dizer, apoiar o pequeno agricultor, uma economia circular. Portugal, em 2023, 2024, tem 2% de autoaprovisionamento de trigo. É uma desgraça. Se nós pensarmos que nos anos 90 havia 50% de autoaprovisionamento de cereais e que este valor caiu em muito pouco tempo, no fundo, portanto, o pão também é uma espécie de bandeira para falar destas coisas, para chamar a atenção para o facto de termos perdido a biodiversidade. De resto, gostava de dedicar tempo a este projeto e gostava de ter a tal escolinha de pão em que pudéssemos passar um dia inteiro, cozinhar juntos, comer, fazer pão, fazer umas caminhadas. Não ser só também uma escola de pão, mas ser uma escola quase de estar, falar dos fermentados, falar do intestino, falar da saúde em geral. Era um bocado essa a ideia. Ainda não há data de abertura para essas coisas? Não, mas se calhar em setembro ou outubro já está. Porque está mesmo quase. Já está? Eu acho que... Podem ligar a máquina. Chegamos ao fim desta edição, uma viagem onde todo o amor é massa-mãe. A ESEC TV está de volta na próxima sexta-feira, pela hora de almoço, aqui na RTP2 e na RTP Play. Obrigada por ter ficado desse lado e desejo-lhe uma ótima semana.